Ok, vamos lá. A gente tem aqui um documento que, olha, para muita gente pode parecer, sei lá, o oposto de interessante, né? O regimento interno da Câmara dos Deputados. Com certeza. Mas a nossa missão hoje é olhar para isso aqui não como um manual de regras, mas assim, como o verdadeiro roteiro de um jogo de poder. A gente não vai falar da política do dia a dia. Não. A ideia é entender a mecânica, as engrenagens que definem quem tem a vantagem em momentos cruciais. É o ataque ou a defesa? O Congresso ou a presidência? É a perspectiva perfeita. Porque esse regimento, especificamente a Resolução 17 de 89, é a arquitetura da nossa democracia parlamentar. E o nosso foco hoje vai ser num trecho bem específico, os artigos 214 a 223. Certo. Eles são tipo o capítulo de um manual de xadrez que explica os movimentos mais poderosos, sabe? Como se define o salário dos jogadores, como se fiscaliza o rei adversário e, o mais importante, como se pode de fato colocar o rei em xeque. Exatamente. Vamos desvendar os procedimentos para questões que vão desde o salário dos políticos até a autorização para processar criminalmente o presidente da República. É um mergulho nas regras que governam os governantes. E vamos tentar entender não só o que elas dizem, mas por que elas foram escritas desse jeito. Vamos começar por um ponto que sempre gera debate. O que me parece fascinante e, para ser sincero, um pouco perigoso, é essa ideia de parlamentares legislarem sobre o próprio bolso. Qual é a lógica por trás disso, assim? Em vez de ter, sei lá, um órgão externo definindo isso para evitar um conflito de interesses tão óbvio. Essa é a questão central, né? E o artigo 214, ele tenta criar um mecanismo para mitigar esse conflito. A responsabilidade de fazer o projeto que fixa os subsídios é da Comissão de Finanças e Tributação. Mas o ponto-chave, a salvaguarda do sistema, está no tempo. No tempo, como assim? O regimento exige que a votação aconteça no último ano de cada legislatura, mas para valer só na legislatura seguinte. Ah, tá. Então a ideia é que eles não estão votando um aumento para eles mesmos, naquele momento, mas para os próximos a ocuparem as cadeiras. Exatamente. É uma forma de despersonalizar a decisão. De criar uma distância. Isso, uma tentativa de criar uma distância entre o legislador e o beneficiário direto da lei. E a mesma proposta, aliás, também fixa a remuneração do presidente, do vice-presidente, dos ministros, tudo para o ano seguinte. Entendi. A lógica é concentrar essa decisão, que é delicada, num pacote só e projetar para o futuro, tirando ela do calor do debate do presente, sabe? Mas isso não cria sei lá, um incentivo meio perverso? Um deputado em fim de mandato, talvez sem chance de se reeleger, ele poderia aprovar um aumento super generoso sabendo que não vai arcar com o custo político daquilo. Deixa a conta para os próximos? O risco existe, sem dúvida. A aposta do regimento é que o debate público, a responsabilidade coletiva da instituição, acabem moderando essa decisão. E tem um plano B. Qual? Se a comissão, por qualquer motivo, não apresenta o projeto no prazo, a mesa diretora pega as regras que já existem e submete direto para o plenário. O sistema não pode parar. A ideia é garantir que sempre exista uma regra clara para evitar um vácuo que poderia gerar uma crise. Entendi. Então, enquanto eles estão definindo a base para a própria remuneração, eles também têm uma ferramenta poderosa de fiscalização sobre o topo do executivo. Como que funciona essa engrenagem de controle das contas do presidente? Esse é o mecanismo de tomada de contas que está lá no artigo 215. Pensa nele como se fosse um alarme de incêndio. Ok. Ele dispara automaticamente se o presidente não apresentar as contas do governo ao Congresso em até 60 dias depois do início do ano legislativo. Não é uma decisão política, é uma obrigação que, se não for cumprida, dispara todo o procedimento. E quem é que atende esse alarme? A mesma comissão, a de Finanças e Tributação. Ela cria uma subcomissão especial para investigar, mas aqui entra um detalhe crucial. Ela faz isso com o auxílio técnico do Tribunal de Contas da União, o TCU. E na prática, o que isso quer dizer? O que o TCU traz para essa equação? Olha, quando se fala em auxílio do TCU, a gente está falando dos maiores especialistas em contas públicas do país. É como chamar os melhores detetives financeiros para a cena de um crime.
Dá um peso técnico, uma credibilidade? Uma credibilidade imensa à investigação. E a subcomissão ganha poderes para convocar qualquer pessoa envolvida nos gastos do governo para comprovar com documento, com dado, onde e como o dinheiro público foi usado. E essa investigação não fica só no papel, certo? A aprovação ou a rejeição das contas tem um peso político gigantesco. Gigantesco. O parecer final dessa comissão vai para o Congresso Nacional e uma rejeição das contas é um dos eventos mais graves na relação entre o Legislativo e o Executivo. Historicamente, é um passo que pode sim fundamentar um processo por crime de responsabilidade. É o sistema de freios e contrapesos na prática. O poder que autoriza o gasto é o mesmo que tem a obrigação de fiscalizar ele rigorosamente. Ok, isso nos leva a uma questão sobre o próprio sistema. A gente viu que ele é cheio de regras detalhadas. Mas e se o jogo mudar? E se os próprios jogadores decidirem que as regras não servem mais? Como que este regimento, esse manual de poder, pode ser reescrito? Essa é a função do artigo 216, que trata justamente da alteração do regimento interno. O instrumento para isso é um projeto de resolução. Quem pode propor? Qualquer deputado, a mesa diretora ou uma comissão. Mas o processo ele é deliberadamente lento e complexo. Por que deliberadamente lento? Não deveria ser mais ágil para se adaptar às novas realidades? É que a lentidão aqui é uma virtude, é uma proteção. Uma proteção contra o quê, exatamente? Contra o calor do momento, sabe? O processo começa com o projeto ficando disponível por 5 sessões para receber emendas, depois passa pela análise da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é o filtro de legalidade da casa. E depois, aí vem o ponto mais importante. A votação é em 2 turnos no plenário, com um intervalo entre eles. E o que esse segundo turno garante na prática? Garante que a paixão política de uma única semana ou uma maioria que se forma para um tema específico não reescreva as regras fundamentais da democracia de uma vez só. É um mecanismo para esfriar a cabeça, então. Exatamente. Força os deputados a literalmente dormir com a ideia, debater de novo e só aí confirmar a decisão. É o sistema se protegendo de si mesmo, garantindo a estabilidade das fundações da casa. Ok, entendi. Um mecanismo de autoproteção. Agora, vamos para o que a gente poderia chamar de botão nuclear, do controle externo. O mecanismo mais incisivo que a Câmara tem sobre o Executivo. O que acontece quando surge uma acusação de crime comum, não político, mas um crime tipo corrupção, homicídio contra um presidente, vice ou ministro. Esse procedimento, do artigo 217, é um dos mais solenes e de maior gravidade. E é fundamental notar onde ele começa, fora da Câmara. A iniciativa é uma solicitação formal do presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Então não parte dos deputados. Não parte. E isso já mostra a separação de poderes em ação. O judiciário investiga, mas precisa da autorização do legislativo para processar o chefe de outro poder. E quando esse pedido chega na Câmara, qual o caminho? Ele vai direto para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A partir daí, o rito é extremamente garantista, sabe? O acusado tem 10 sessões para apresentar a defesa por escrito, indicar provas. É o direito à ampla defesa desde o começo. Desde o primeiro momento. E se ele não fizer, o presidente da comissão nomeia um advogado para defendê-lo, um defensor dativo. Ninguém pode ser julgado sem defesa. Depois de todo esse trabalho técnico na comissão, com defesa, análise de provas, a decisão final ainda pode ser puramente política. O plenário pode simplesmente ignorar um parecer técnico. Pode. E é exatamente isso que acontece. A CCJ emite um parecer recomendando autorizar ou não o processo. Mas a decisão final, a soberana, é do plenário. E aí vem a barreira mais alta de todas. O quórum. O quórum. A autorização exige o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. 2/3. São 342 deputados. Presidente quase imune a processos criminais enquanto está no cargo, a menos que ele perca completamente a base política, certo? Exato. Essa barreira de 2/3 transforma a decisão que tem um fundo jurídico num ato essencialmente político.
Foi desenhada para garantir a governabilidade, para evitar que o chefe do executivo seja paralisado por acusações, a menos que exista um consenso político esmagador. É uma proteção ao cargo, não necessariamente à pessoa. Certo. E vale lembrar que isso é para crime comum, né? O impeachment é outra história. Outra história. O artigo 218 deixa isso bem claro. Os crimes de responsabilidade que levam ao impeachment seguem outra lei e outro rito. Ok, esse é o arsenal pesado, mas nem toda fiscalização precisa de um canhão. E o controle do dia a dia, a cobrança por uma política pública ou uma declaração polêmica de um ministro. Como o Congresso faz essa marcação cerrada? Para isso existem os mecanismos dos artigos 219 a 221, que tratam do comparecimento de ministros de Estado. O ministro pode ir à Câmara de 3 formas: espontaneamente, por acordo ou, a mais dura de todas, por convocação. Convocação é obrigatória. Obrigatória. E a recusa em atender a uma convocação é, em si, um crime de responsabilidade. E quando o ministro chega lá, o que acontece? A sessão para e todo mundo se volta para ele. Isso mesmo. Na prática, a casa para de votar leis e o plenário se transforma numa espécie de arena de interrogatório. O regimento chama isso de comissão geral. A sessão deixa de ser para votar coisas e passa a ser puramente de fiscalização. E como é a dinâmica? É um caos, todo mundo falando ao mesmo tempo, ou tem regras? Tem regras bem estritas. O ministro fala primeiro para expor o motivo de estar ali, depois os deputados e líderes podem interpelá-lo, mas o ponto fundamental e que o regimento reforça é que o debate tem que se ater estritamente ao assunto que motivou a convocação. Para não virar um palanque genérico. Exato, para manter o foco da fiscalização. E tem limite de tempo também, claro. A presença do ministro não pode ultrapassar o horário da sessão normal. O objetivo é ter um debate focado, intenso, mas eficiente. Ok, damos uma volta completa na casa de máquinas. Se a gente juntar todas essas peças, as regras sobre salários, a fiscalização de contas, a capacidade de mudar as próprias normas e o poder de processar autoridades, qual é a imagem que se forma sobre o design do poder no Brasil? A imagem é a de um sistema profundamente cauteloso. Se a gente olhar o quadro maior, o que é fascinante é a formalidade, o detalhismo desses procedimentos. A gente precisa lembrar, esse texto é de 1989. Logo depois da redemocratização. Exatamente. Forjado no calor da redemocratização, com a memória viva de um regime autoritário. Então, cada artigo, cada prazo, cada quórum qualificado revela uma preocupação quase obsessiva em construir uma fortaleza de regras previsíveis contra o arbítrio e o caos político. Então, mais do que simples burocracia, são salvaguardas. Exato. Cada etapa, cada comissão, cada turno de votação é um tijolo nesse muro de contenção institucional. É a tradução perfeita. É o sistema de freios e contrapesos transformado em procedimentos práticos. A intenção era criar um ambiente onde o poder fiscaliza o poder, não por capricho, mas seguindo um roteiro conhecido, estável, transparente, onde as regras do jogo são claras para todo mundo. E isso nos leva a uma questão final para a gente pensar. Essas regras, com todos esses ritos e prazos que valorizam a deliberação, elas foram desenhadas para uma era pré-internet. Foram construídas para um ritmo político, digamos, analógico. Totalmente. Diante da velocidade da informação de hoje, da pressão das redes sociais por respostas imediatas, da polarização intensa do século XXI, como que essas estruturas estão sendo testadas? Será que os mecanismos criados para esfriar a cabeça, para garantir o debate cuidadoso, ainda são eficazes? Ou eles se tornam um ponto de frustração diante da urgência que a sociedade moderna parece exigir de seus representantes?